Boa noite, irmãos. Hoje vamos falar sobre um texto que está em Lucas capítulo 17, versos de 11 a 19. Na verdade, é um personagem que surge também anônimo, estrangeiro, samaritano, mas que nos ensina, através da inspiração do Espírito e da atuação do Espírito Santo em sua vida também, vai nos trazer lições das quais podemos aprender, com as quais podemos aprender muito. Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. A cura dos 10 leprosos. Significa que vamos aprender também com os outros 9, que são ingratos. Mas vamos lá. A cura de 10 leprosos, 17 de Lucas, capítulo 11 até o verso 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou, ou a tua fé te fez bem. Em outra tradução também temos esta possibilidade. Irmãos, a tensão entre judeus e samaritanos sempre existiu e também era sentida nos dias do Senhor Jesus Cristo. Era uma discórdia que vinha desde a divisão dos reinos do sul e do norte. Quando o reino do norte foi desterrado, os assírios trouxeram estrangeiros para colonizar Samaria, e isto resultou em uma mistura que era inaceitável para o judeu. Pior do que ser gentil era ser samaritano, porque significava judeu misturado com gentil. Após o exílio do Reino do Sul, quando os judeus então voltaram para Israel e então foram reconstruir o templo, os samaritanos tentaram atrapalhar a obra e novamente os ânimos ficaram acirrados. Então, sempre havia episódios de confronto entre judeus e samaritanos. E essa tensão foi perdurando até os dias de Jesus, que administrou muito bem esta situação com seus discípulos. Ele sempre fez questão de se aproximar dos samaritanos. Veja, ele conversou com a mulher samaritana, está registrado em João 4. Ele contou a parábola do bom samaritano, utilizando o samaritano como aquele que se compadeceu do homem ferido. Ele repreendeu Tiago e João quando estes perguntaram a ele se poderiam mandar fogo dos céus para consumir cidades samaritanas que haviam rejeitado a anunciação feita por estes. Então, Jesus sempre estava ali para apaziguar. A ocasião dessa narrativa se dá quando Jesus então ia para Jerusalém, passando pela divisa de Samaria e Galiléia. Verso 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ele entrou numa vila, eles estavam entrando em uma vila e encontraram um refúgio isolado de leprosos. Esses leprosos viviam marginalizados porque as autoridades impediam o convívio deles com outras pessoas da comunidade. Eles tinham um dado histórico que conta que eles tinham que carregar até um sino no pescoço para balançar e dar o aviso de que ele era leproso e estava se aproximando para que as pessoas pudessem se afastar. Eles não tinham permissão para chegar perto de absolutamente ninguém e tinham que ficar em lugares isolados, e então eles acabavam por se agruparem. Por esta razão, por esse sofrimento, as divergências e estas tensões que haviam entre judeus e samaritanos perdiam todas as suas forças e eles conviviam muito bem unidos pela necessidade e pelo sofrimento. Naquele grupo, naquele agrupamento de leprosos, haviam ali samaritanos e judeus convivendo de maneira muito
tranquila por conta do sofrimento que eles estavam experimentando. Porque, na verdade, de que lhes adiantariam rivalidades históricas de todos, se todos ali caminhavam lentamente para a morte e morte certa. Às vezes o sofrimento faz com que o homem tenha uma leitura mais legítima de sua realidade. O sofrimento tem este benefício, tem este valor na vida, principalmente do cristão. E é justamente neste local que eles se encontravam, quando então Jesus foi avistado. Estavam lá, nessas cidades, juntos, vivendo e convivendo juntos, número de 10, diz o texto, e eles já conheciam, por certo já tinham ouvido falar do poder de Jesus em realizar milagres, e começaram a gritar para o Senhor Jesus. Veja o versículo de número 13. Ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Mestre Jesus, compadece-te de nós. Eles estavam pedindo misericórdia porque sabiam que Jesus tinha poder, se assim bem quisesse, para curá-los. O autor vai ressaltar aqui, Lucas vai ressaltar aqui a gratidão e a indiferença. Jesus de longe, agora ouvindo os pedidos dos leprosos, sem sequer tocar em qualquer um deles, disse-lhes que eles fossem aos sacerdotes para se apresentarem. E por que fazer isto? Porque era exatamente o sacerdote que, examinando os doentes, determinavam se estavam estes puros e aptos para o convívio ou não. Os 10 então partiram, obedecendo o que Jesus dissera, e indo começaram a perceber que estavam curados. Veja, quando o Guilherme Hendricks vai comentar esta passagem, ele vai apresentar aqui uma nota que diz exatamente isso. Note em quantos aspectos esses 10 homens se assemelhavam. Ele vai mostrar semelhanças entre estes homens, todos estes. Veja, a primeira delas é que todos estavam afetados pela terrível enfermidade. Outra semelhança, todos estavam decididos a fazer algo a respeito, que era pedir ao Senhor Jesus. Todos tinham ouvido sobre Jesus e criam que ele poderia curá-los, ou pelo menos teria piedade deles. Eles sabiam disto. Todos apelam para Jesus, reconhecendo-o como o mestre ou rabino. Todos esses reconheceram, todos os 10. Todos, em obediência à ordem de Cristo, seguiram o rumo aos sacerdotes. Todos também, semelhantemente, foram curados. Mas aí então terminam as semelhanças e agora ressalta-se a grande diferença. É exatamente isto. Talvez eles tivessem uma grande preocupação, e a preocupação maior era esquecer de agradecer e se aproximar do sacerdote o mais rápido possível para receberem destes sacerdotes, o aval para voltar às suas vidas normais, cotidianas, diárias. E aí então o que eles fariam? Retomariam a sua vida. E me parece que isto foi algo que eles estavam ansiando por um bom tempo. E desta maneira fizeram rapidamente. Em suas 3 perguntas, que Jesus vai fazer, os versos 17 e 18, antes vamos ver nos versos 15 e 16 o que aconteceu. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Lucas ressalta 2 coisas aqui. Apenas um homem veio, se prostrou, rosto em terra e adorando ao Senhor. E outra coisa, ele nota e ressalta que ele era samaritano. E então Jesus vai fazer aqui 3 perguntas. Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus Cristo agora vai ressaltar a gratidão deste homem pela cura que recebeu, mas também vamos encontrar aqui na pergunta de Cristo Jesus uma humildade a toda prova.
Em nenhum momento ele pergunta: onde é que estão os outros que não vieram para me agradecer? O que ele faz é dirigir toda a glória da cura daqueles homens a Deus o Pai. Veja a humildade do Senhor Jesus Cristo em plena submissão à vontade do Senhor, em plena concordância, em acordo com todo o processo imaginado na eternidade, realizado por Ele, experimentado por Ele aqui sobre a terra, e Ele nem sequer um instante tem, como disse Paulo, a usurpação de querer tomar o lugar do Pai. Encarnado, Ele se coloca como filho e obedece e se submete, e veja agora, mesmo realizando o milagre, ele ainda não recebe para si, não busca para si glória nenhuma, absolutamente nenhuma. Porventura não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Porque o fato é que só o samaritano voltou. Dos 10, ele foi o único que reconheceu e agradeceu. Este foi curado duplamente, recebeu, por certo, uma bênção incrivelmente maior do que apenas a cura do corpo, do qual os outros 9 desfrutaram. Ele recebeu a cura do corpo e a cura da alma. Ele agora se tornara um discípulo de Jesus, que reconhece em Cristo o Salvador e Senhor de sua vida. A fé e a obediência dos outros 9 eram apenas superficiais, desapareceram assim que receberam aquilo que buscavam. Estavam interessados em utilizar apenas o poder do Senhor para realizar, satisfazer suas necessidades momentâneas e passageiras. Tinham uma fé apenas no poder de Jesus realizar milagres, e esta fé acabou sendo, de maneira evidente, algo momentâneo. Foram ingratos, por isso usaram Jesus apenas para os seus interesses. Depois não sentiram mais necessidade dele. A ingratidão a Deus ocasiona exatamente isto. Leva à rejeição de nosso Senhor e isto à separação do próprio Deus. A ingratidão, muitas vezes, que nós estamos comumente habituados a exercitar, pode e traz o afastamento de Deus. É preciso lembrar disso. Isto aqui já fica como lição. O samaritano seguiu seu caminho, sendo cada vez mais abençoado por Deus. Esse é o resultado para todos aqueles que reconhecem e agradecem por toda sorte de bênçãos que Deus lhes dá graciosamente. Dia desses, comentando com um amigo, eu disse que nós costumeiramente fazemos isso com muita facilidade. Quando as coisas elas estão caminhando, mas fica 1 milímetro fora daquilo que esperávamos, lá estamos nós reclamando, nos rebelando, nos levantando contra e questionando o próprio Deus e Pai, como que se Ele não soubesse exatamente do que precisamos. E aí então a nossa ingratidão, que deveria ser resultado de uma bênção, resultado de um processo abençoador da parte do Senhor para nós, que deveria resultar em gratidão, resulta em afastamento por conta de não sabermos agradecer. Há 3 lições práticas aqui para nós aprendermos nesta noite. A primeira delas é que Deus se agrada com o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, pois isto glorifica seu nome, exalta o seu amor. Então é preciso agradecer em todo o tempo. Segunda lição é buscar a Jesus somente por interesse e depois se esquecer dele, vai resultar em afastamento e endurecimento. Precisamos diariamente rever nossas relações com ele. Às vezes estamos apenas nos aproximando de Cristo em horas de necessidade, de aflição, de angústia. E depois disso, descuidamos e nos afastamos. E usamos apenas o poder do Senhor para receber algum tipo de bênção, quer seja ela espiritual
aliás, emocional, espiritual, física, material, e aí depois então tocamos nossa vida sem a menor relação ou consideração com o Senhor Jesus. Isto resultará em endurecimento e culminará com o afastamento do Senhor. Por último, a última lição: há sentimentos enraizados no coração que parecem ter sido arrancados, mas eles permanecem lá e precisam de tratamento. Porque eu disse na primeira, antes de começar a falar sobre lições, que quando comentei com meu amigo sobre essa questão de que esses 9 são muito parecidos conosco, isto não significa só reconhecer que somos parecidos com os 9 samaritanos ingratos, ou 9 leprosos ingratos. Não significa que isto vai mudar o quadro da falta de gratidão. Não vai, porque daqui a pouco esse sentimento ele aflora de novo. É o sentimento que precisa ser mudado, revisto. Ele precisa ser sufocado, morto, como diz o apóstolo Paulo. Mortificai o vosso homem mortal. Então é preciso tomar bastante cuidado. Deus se agrada com a nossa gratidão. Quando não somos gratos, endurecidos ficamos e afastados dele somos. E por último, precisamos mortificar esse sentimento de ingratidão que é mais natural de um coração corrompido do que um novo renascido. Então é preciso pensar nisso e aprender. Como eu disse no começo, aprenderíamos com aquele que agradeceu, também aprenderíamos com aqueles que não agradeceram. Que Deus esteja usando isso em nosso dia a dia para o enriquecimento e a glória, o enriquecimento espiritual nosso e a manifestação da glória dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de cada um de nós quando nos esquecemos de agradecer, quando depois de recebermos bênçãos, ainda passamos a reclamar, porque na verdade não foram exatamente como nós esperávamos que fosse. Como se nós soubéssemos o que seria o melhor para cada um de nós. Coisa esta que não é verdade. Então perdoa-nos, ó Pai. Perdoa toda a nossa ingratidão. Não nos deixe afastar-nos de Ti, da pessoa de Cristo, do relacionamento com Cristo. Dá que este sentimento, que parece ser natural de um coração ainda pecaminoso, desse nosso pecado que ainda habita em nosso coração, que ele seja sufocado e morto, e que nós reconheçamos que o Senhor Deus e Pai sabe exatamente o que está fazendo, e Ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós, ainda que não possamos entender no começo. Tem misericórdia de cada um de nós, nos ajuda, nos orienta, nos capacita a glorificar o Teu nome cada vez mais. Pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.